abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sou o pastor Cláudio Rocha e estamos aqui todos os dias ou sempre com uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E hoje nós queremos comentar aqui sobre um assunto muitíssimo, mas muitíssimo importante, né? Aliás, nós vamos ler hoje o texto mais conhecido da Bíblia, que até mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia fazem a citação desse texto, né? Que é justamente a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar. Eles chegam para Jesus e pedem que Jesus os ensine a orar. E Jesus então formula uma oração, né, que nós costumamos repetir. Aliás, nós vemos até aí no futebol, né, às vezes as equipes, na hora de entrar em campo, ali dão as mãos, ou às vezes dentro do campo, ou no túnel, e assim, gritado, fazem essa oração pedindo a proteção. Só que às vezes nós paramos e pensamos, será que as pessoas estão entendendo o que estão dizendo? Será que quando você, quando nós fazemos essa oração, será que nós realmente estamos entendendo a profundidade do que está revelado, a profundidade daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós? Vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então, do versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Deus não nos ouve pela quantidade do que nós falamos, né? Não adianta muitas repetições, orações de horas. Não é isso que Deus, ele olha o nosso coração, a sinceridade das nossas palavras, né? A oração do cego Bartimeu foi pequena. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa foi uma oração extremamente poderosa. Então Jesus diz aqui, quando você quiser orar, faça o seguinte: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto ele vai te responder publicamente, né? E ele então dá algumas orientações, e a partir do versículo 9, então, ele começa a nos ensinar propriamente a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora aos pouquinhos para nós entendermos bem essa oração. Ele orienta nós começarmos a nossa oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Interessante, né? Chamar Deus de Pai. Os judeus tinham muita dificuldade com relação a isso. Eles foram ensinados, né, a chamar Deus de Yahvé, a ter uma enorme reverência com o nome do Senhor, né? E realmente o nome do Senhor precisa ser reverenciado. Mas Deus quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Então, Ele quer ser o nosso Pai, né? Pai meu, seu, de todos nós. Então é o Pai nosso que está nos céus, né?
E continua aqui, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado, é um nome, ele é santo, é o nome que está acima de todos os nomes. Então por que será que Jesus nos ensinou a dizer isso, santificado seja o teu nome? Não é que nós vamos santificar o nome de Deus, não. É que através das nossas atitudes nós vamos glorificar o nome de Deus. É o contrário, não é Deus que precisa ter o seu nome santificado, porque o nome dele já é santo, já é santo. Eu é que preciso ter condutas, práticas, palavras, atos, ações que glorifique o nome de Deus, que santifique o nome de Deus, né? Eu não posso desonrar a Deus. Jesus está dizendo, ó, que você santifique o nome do Senhor em todas as suas palavras, em todos os seus atos, em todas as suas ações, em todas as suas ações e reações. Não, nós não podemos desonrar o nome de Deus. Então, Ele é o nosso Pai, e o nosso viver deve ser tal que nós santificamos o seu santo nome, nós honramos, nós dignificamos o nome dele, né? E Jesus continua, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? E ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. De que reino que Jesus está falando? Está falando do reino de Deus, né? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus, é a influência de Deus. Então o Senhor Jesus está nos ensinando a nós pedirmos que o reino de Deus venha até nós. Nós vamos nos submeter ao reinado de Deus, à influência de Deus, né? Nós vamos nos colocar como servos de Deus. E a palavra servo, a palavra doulos em grego quer dizer escravo, né? Como súdito desse rei Jesus. Que ele venha reinar sobre as nossas vidas, dirigindo nossas palavras, nossos pensamentos. Ou seja, quando o Senhor Jesus nos ensinou, venha o teu reino, ele está nos ensinando sobre nos submetermos a ele, nos sujeitarmos a Deus, né? Passarmos a falar, a agir, a proceder de conformidade com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Renunciar à nossa própria vontade, nos render a Deus. Se submeter ao reino de Deus é nos rendermos a Ele. Então, venha o teu reino, para que a tua vontade seja feita aqui como ela é feita lá, né, nos céus. Então, já pensou que coisa gloriosa? Olha só que profundidade que tem essa oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Continuando, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, esse versículo aqui fala de dependência de Deus. E ele nos faz lembrar lá do período que o povo de Deus esteve no deserto. Deus dava para eles uma porção diária chamada maná. E essa porção era para cada dia. Não podia ser guardado para o dia seguinte. Se guardasse para o dia seguinte, amanhecia bichado. Só na sexta-feira que a porção era dobrada, que servia para a sexta e para o sábado. Aí não amanhecia bichado, não amanhecia estragado, né? Mas se em qualquer outro dia a pessoa quisesse guardar para o dia seguinte, amanhecia estragado com mau cheiro. Então Deus estava ensinando o seu povo a viver na dependência, depender. Então quando Jesus ensina que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está nos ensinando a pedir o pão só para hoje. Mas e amanhã? E para depois da manhã? E para a semana que vem? O Senhor proverá, né? O Senhor proverá. O Senhor haverá de suprir as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Então, quando Jesus ensina isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está nos ensinando a depender, viver na dependência integral do Senhor.
O próximo versículo, Jesus ensina: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é muito profundo. Jesus está nos ensinando, nós dizemos para Deus: Senhor, me perdoa se eu perdoar o meu irmão. Do mesmo jeito que eu ajo com relação aos erros, às ofensas do meu irmão para comigo, eu quero que o Senhor haja em relação às minhas ofensas para contigo. Pensa bem, como que nós agimos com relação às ofensas dos nossos irmãos? Pensa bem, a namorada quando é enganada pelo namorado, ou vice-versa, né? A esposa quando é enganada pelo esposo, o esposo quando é enganado. A pessoa fica com aquela mágoa, com aquele ódio, com aquele desejo de vingança, né? Ou então quando alguém te dá um prejuízo, te dá um golpe, né? Te rouba, ou te desrespeita, falta com respeito com você, com a sua família. Como que nós ficamos? Ficamos magoados, ficamos... Então, Jesus está nos ensinando que nós devemos perdoar, assim como nós queremos ser perdoados. Quando alguém erra para conosco, nós tendemos a irar, né? Mas e quando nós erramos para com Deus? Aí nós pedimos misericórdia, nós pedimos graça, nós pedimos bondade, né? Então o Senhor Jesus ele está dizendo que deve haver uma equivalência. Do mesmo jeito que eu trato o meu semelhante, deve ser o jeito que eu quero que Deus me trate. Então isso aqui é tremendo, isso aqui não é fácil. Medite nisso, versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O versículo 13 diz: e não nos induzas ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é um pedido de proteção. Meu Deus, me guarda do mal, né? E na realidade Jesus está nos ensinando: nos guarda de mim mesmo, nos guarda do maligno e também me guarda de mim, porque um dos grandes adversários de cada um de nós somos nós mesmos, né? Não é só o diabo que é o nosso adversário, não. Nós somos o grande problema que nós temos que enfrentar. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça e nos livre das nossas fraquezas, dos nossos erros, nossos pecados, nossos tropeços, né? Porque às vezes os nossos erros trazem consequências assim tão violentas. Então nós precisamos da graça misericordiosa do Senhor para nos dar o livramento. E termina então com essas palavras: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Como quem diz, porque o Senhor tem poder para fazer isso. O Senhor tem todo o poder nos céus e da terra. Normalmente nós paramos aqui, né? A chamada oração do Pai Nosso. Mas se nós continuarmos a leitura, olha só o que aqui Jesus fala nos versículos seguintes. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, né? Então, é aquilo que nós comentamos, né? Deve haver uma equivalência de tratamento. Do jeito que eu trato quem me ofende, deve ser o jeito que Deus me trate quando eu o ofender. Então, que você possa parar, meditar, reler, reestudar, e você vai começar agora a orar, fazer a oração do Pai Nosso, de uma forma assim diferente, com muito mais entendimento, com muito mais profundidade, meditando em cada palavra, em cada sentença. No final, essa oração está nos ensinando a nos relacionar com Deus, a viver a vida no reino de Deus, a viver na dependência de Deus, a viver, né, tendo Ele como nosso Senhor,
nosso Senhor, o nosso dono, né? O nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, né? E que Deus nos dê força para nós nos convertermos e verdadeiramente nos tornarmos uma nova criatura para glorificarmos a Deus, para santificarmos o nome do Senhor nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas orações e das nossas intenções, dos nossos procedimentos. Vamos então ao nosso momento de oração. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça. Soberano Deus Todo-Poderoso, bendito Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui meditando nessa palavra, nessa oração que o Senhor nos ensinou, e nós vemos aqui, Senhor, quanto que nós dependemos de Ti, quanto que nós precisamos de Ti, quanto que nós precisamos da Sua graça, do Seu favor, do Seu amor, da Sua bondade. Que o Espírito do Senhor venha sobre cada um de nós, venha sobre os nossos lares, venha sobre os nossos corações, nos convertendo, mudando nossa maneira de agir, de proceder, de pensar, de falar, de viver, verdadeiramente entrando na nossa vida, Senhor, fazendo com que nós venhamos a santificar o Teu nome, a glorificar o Teu nome em toda a nossa maneira de viver. Que o Espírito do Senhor nos dê essa graça, nos dê essa assistência. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, né? E passa lá no nosso canal Pastor Cláudio Rocha. Nós já temos aí, vou ver as contas, mas eu acho quase que uns 150 vídeos, né? Mensagens. Dê lá uma olhada, compartilhe com os seus contatos. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Quero inclusive agradecer muito a todos os já inscritos, né? Deixe lá o seu comentário, o seu like. Deus te abençoe e até um próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Amém.